Alagoano. Nós vimos há poucos instantes uma reportagem da cidade de Rio Largo. Hoje pela manhã, um homem tentou atravessar a ponte e terminou escorregando e caiu na correnteza das águas do rio Mundaú. Teve a felicidade de se segurar numa árvore e ser socorrido pelo corpo de bombeiros. A ponte que liga a cidade de Branquinha à zona rural também continua interditada, né? E é um perigo poder passar por ali, não é isso, Ricardo Gomes? A princípio, foi feito logo depois da enchente, uns 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, foi feito uma passarela de madeira para poder ligar essa parte, a zona rural da cidade, a maior parte da zona rural de Branquinha à cidade. Mas devido a uma ordem judicial e movida justamente pelo perigo que a transitar pela ponte causa, foi desmanchada essa possibilidade, nessa passarela de madeira, e foi providenciada uma jangada pela prefeitura. Então as pessoas transitam por essa jangada, passa inclusive moto. É arriscado também, mas é a maneira que se há dessa região da zona rural ter acesso à cidade, ter acesso à BR-104, que aí possibilita acessar o Hospital HRM e a Maceió e outros centros comerciais. Mas ainda há pessoas que de forma improvisada transitam pela ponte. A ponte aqui na cidade de Branquinha, ela não caiu totalmente, ela foi gravemente danificada, não dá para transitar por ela, não dá, é muito arriscado, porque não se sabe até quando ela vai sustentar. As vigas de ferro, algumas vigas de ferro, devido à enchente ter danificado as colunas de encaixe, né, dessas vigas, elas cederam. Então há realmente um grande risco. As pessoas passam pela ponte, mas arriscando, e pela jangada. Como no domingo, desde sábado, né, seja sábado, domingo e ontem também, houve fortes chuvas, o rio encheu, impossibilitou passar pela ponte, porque a água faz um contorno, não permitindo acesso, né, até ela, e a jangada no meio do rio virou, inclusive, havia risco de a água levar, mas ainda bem que não levou. Mas as pessoas ainda não estão podendo passar. Pessoas ligadas à prefeitura estão trabalhando para poder restabelecer o acesso por jangada, mas ainda é necessário que o rio baixe para que a correnteza diminua. Então ainda há uma necessidade muito grande, não houve ainda um movimento por parte do governo do estado, deve haver nos próximos dias, né, depois da eleição, final da eleição, para se ver qual é a solução definitiva que vai se
estabelecer aqui na cidade de Brequim, principalmente, visto que nas cidades atingidas foi a única que teve a sua ponte principal, né, que liga a região, a zona rural, à cidade, danificada. Então ainda não se há por parte do governo do estado. A prefeitura não tem como marcar com uma construção dessa. Né? É preciso saber qual será o posicionamento do governo do estado ou se vai se esperar pelo algo do governo federal para financiar essa construção aqui na cidade de Branquinho. Por enquanto, a maior parte da zona rural de Branquinho está isolada da cidade, tendo acesso só por estradas de terra que por enquanto ainda estão intransitáveis, né, para veículos mais pesados. Eu estou conversando com o jornalista Ricardo Gomes e eu queria saber de você, você está ilhado? Você está onde, Ricardo Gomes? Eu resido, Kleber, nessa região, né, na zona rural, próximo da cidade, aqui eu consigo ver a cidade de Branquinha, né? Só que é no outro lado do Rio Mundaú, justamente esse lado, onde para ter acesso à cidade, a gente precisa passar pelo rio, ou pela ponte, danificada aí, com a água contornando não dá para passar, ou pela jangada, que também não dá para passar porque o rio ainda tá cheio, a correnteza está grande. Então eu não estou ilhado, porque se for necessário, né, dá para ir por Murici, até Murici, uns 50 minutos de estrada de terra, se for de moto, né? Ou para a cidade de União também, mas também precisa transitar pela estrada de terra, só de moto por enquanto está sendo possível passar. Eu estou isolado, é possível dizer, né? Ilhado não, porque a água não está contornando aqui essa região, mas para ter acesso à cidade de Branquinha e à BR-104 é necessário passar pelo Rio Mundaú e não dá para passar porque o rio ainda está alto. Então estou isolado nesse momento, Kleber, acompanhando as notícias do Hora do Alagoano, ainda esperando uma solução, né, com respeito a essa passagem, né, pela jangada, ou se por acaso será feita alguma coisa para passarmos pela ponte. Mas repito, a ponte ela está interditada judicialmente porque há um risco de desabamento da estrutura que ainda está lá no meio do rio. Nós temos visto no ano de 2022 vários fenômenos da natureza que têm surpreendido a todos. Estamos no mês de novembro e eu não me lembro, né? Desde que nasci, de ter visto no mês de novembro muita chuva. Às vezes tem aquela chuva passageira, uma tardezinha, uma manhã, mas um final de semana como foi esse e o volume de água que caiu no estado de Alagoas e também no estado de Pernambuco foi surpreendente. Como é que você observou esse fato da natureza nesse final de semana? Foi muito assustador, né, Kleber? Se fosse no mês de maio, junho, eu até brinquei isso ontem, se fosse em junho, a gente já iria se preparar para uma enchente. Mas no mês de novembro, essas chuvas fortes, com a capacidade de encher o rio Mundaú a ponto de, lá no Rio Canhoto, né, transbordar, aqui na cidade de Branquinha quase transbordou o rio. Você acabou de noticiar aí algo lá na cidade de Rio Largo, onde houve um acidente, o rio muito cheio. Não é algo comum, mas a gente está vivendo, eu não sou muito por dentro do assunto, né, para falar sobre isso, mas existe um fenômeno meteorológico onde a gente está vivendo, chamado Laninha, que aí ele faz com que haja essas variações, né, no clima a ponto de causar esses eventos incomuns, né, em pleno mês de novembro. 4 dias de chuva fortes causaram estragos e assustaram muitas pessoas. Na BR-104, inclusive aqui na cidade de Branquinha também, houve desabamentos, né, de terra, deslizamentos de terra, deixou a via intransitável por algumas horas. Graças a Deus não causou graves acidentes também, né? Mas é algo muito incomum. E isso parte do clima, que está sendo afetado por ações do homem, né? E vamos ter, já começou no domingo, a COP27, que lá realizada pela ONU no Egito, vai debater medidas que os governos eles vão tomar ou vão prometer tomar para poder amenizar os efeitos das ações do ser humano no clima. Mas a ganância econômica tem impedido, né? Tem impedido
que haja uma atitude efetiva para combater, né, desmatamentos, poluição de rios, o aquecimento global, né, que agora começa a ser contestado por aqueles que querem gananciosamente ainda desmatar mais. Então, todo esse efeito humano sobre a Terra causa esses eventos climáticos incomuns. Em pleno mês de novembro, estamos falando aqui de uma enchente, né? Não foi grave, não foi grande, mas o rio transbordou em algumas cidades, causou isolamento, como acontece aqui na cidade de Branquinho, e acidentes, como aconteceu lá em Rio Largo. Que bom que a gente já tem todas essas cidades que são ribeirinhas já transferidas, né? As ruas que eram próximo ao Rio Mundaú, principalmente ao Mundaú, que banha essas cidades da região da Mata, hoje já não existem essas ruas e as pessoas já estão morando em outras localidades. Então, para os municípios fica assim uma tranquilidade de não ter essa preocupação com a população. Em contrapartida, você tocou no tema muito importante, a gente vê claramente na região da Mata, na região serrana dos Quilombos, as serras que são sofridas, vez por outra, com incêndio clandestino para fazer carvão. Né? O homem faz isso e não sabe que, ou sabe, que lá na frente, né, vai sofrer consequência. E a enchente é uma delas. A mudança do fator climático também está ligado exatamente a esse ato que o homem considera besteira ou simples, que é queimar madeira para fazer carvão nas serras dos Frios, em União dos Palmares, na Mata Atlântica de Murici, nas serras Brasil afora. E é o homem que destrói o meio ambiente e termina causando fatos como esse, como a gente viu esse final de semana, e a pessoa fica dizendo: ah, eu tenho 90 anos, nunca vi isso, ah, minha vida foi aqui, nunca aconteceu isso, mas isso é resultado da destruição do próprio homem, né, Ricardo Gomes? Com certeza, Kleber. E a questão, a ganância, ela faz com que as pessoas sejam muito imediatistas e não pensem no amanhã, né? Não pensem nas consequências a longo prazo de suas ações, né? Você tocou agora num assunto importante demais, né? Que é as queimadas nas serras. Muito denunciado aqui na cidade de União dos Palmares, a Serra dos Frios, a Serra da Barriga e outras serras queimam constantemente. Há denúncias e mais denúncias, mas não se faz muita coisa para coibir isso. E aí há uma consequência, né? A gente não repito, né? Não sou especialista no assunto, teremos a oportunidade de convidar especialistas que têm em Alagoas para falar sobre isso, mas como nós vivemos esse dia a dia, acabamos nos deparando com informações que nos mostram quanto menos árvores há nessas serras, que costumam receber maiores pancadas de chuva, mais a água escorre, né? Não tem árvores que facilitam a absorção da terra dessas águas. Aí ela escorre e vai para os rios enchem com mais facilidade. Então, o desmatamento das serras, eles são, sim, diretamente responsáveis por essas enchentes, né, maiores, porque toda a água que cai na região acaba indo para os rios, a terra não absorve mais. Mas as pessoas não se conscientizam disso porque a ganância por ter mais terra, como você mencionou, né, transformar árvores, madeira em carvão, ou até mesmo para outros fins, faz com que eles não pensem nas consequências dessas atitudes. Né? É como uma pessoa, por exemplo, que polui o rio ou joga lixo no rio para que a água leve esse lixo, leve essa poluição e afete outras pessoas. Mas como vai afetar ele não se importa. Então, essa mentalidade é que, infelizmente, parece que não tem como mudar. Por mais ações de conscientização que existem, não querem mudar, porque a ganância acaba sendo algo que prevalece na mente de, infelizmente, a maior parte da sociedade. Né? Ricardo, o final de semana foi marcado por essas chuvas, você está aí isolado, né? E naturalmente acompanhou também ontem o técnico da seleção brasileira, técnico Tite, fez a convocação
da seleção que vai para a Copa do Mundo. Dia 24, o Brasil já enfrenta a Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Você está ligado no futebol? Está confiante que o Brasil, com esse elenco de craques, possa trazer o caneco pela sexta vez para o país? Bem, Kleber, como um bom brasileiro, é impossível não acompanhar o futebol, né? Eu gosto do futebol, gosto de jogar futebol, inclusive, e acompanhei sim, e eu vi que uma polêmica muito grande sobre a lista de jogadores, foram 26 convocados, mas um nome foi que causou maior comoção, né? Que foi o nome do nordestino Daniel Alves, o lateral direito Daniel Alves, não porque ele joga mal, porque ele não tem futebol, mas porque ele já está numa idade avançada, né? Se eu não me engano, são 38 anos já. Daniel Alves, que é o jogador que mais ganhou título na história, né? Ninguém ganhou mais títulos que ele. É um jogador vencedor e o Tite o convocou. E aí muitas pessoas questionaram, deveria levar outro jogador, foi ruim. E não, eu acompanhei e acho que o Tite acertou em convocar o Daniel Alves. Daniel Alves é um excelente jogador, a experiência vai contar muito. E eu vi até o Ronaldo Fenômeno falando que era para levar jogadores jovens pensando no futuro. Só que a torcida, quem torce, não vai acompanhar a Copa pensando em 2030. Vai acompanhar, ou 2026, ou vai acompanhar a Copa para ver se o Brasil pode ser campeão agora. E o Tite montou uma seleção para ser campeão agora. Então acredito sim que a seleção brasileira é uma das favoritas, tem um elenco muito bom, bons jogadores, o Tite é um bom técnico, mas não é um técnico para fazer a seleção jogar bonito. Ele é um técnico para fazer a seleção vencer. Quem acompanhou a carreira do Tite, né, e eu, como falei, gosto de futebol e acompanhei o trabalho dele quando ele estava no Corinthians. O Tite no Corinthians, o Corinthians não jogava um futebol vistoso, o melhor futebol. Era o time que ganhava de 1-0, mas ganhava, foi campeão. Então acredito que a seleção vai ser assim também. É 2-1, é 1-0, mas é favorita assim para vencer, inclusive com o Daniel Alves como titular. Talvez não em toda a Copa, porque a idade vai pesar, mas na maior parte dos jogos ele vai ser uma peça fundamental. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Hora do Alagoano. Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Fique à vontade para as suas considerações finais. Agradeço, eu estou à disposição aí da equipe, o John Francis Lee, do Gustavo, da Patrícia, à sua disposição. Se por acaso receber outras informações, né, aqui irei passar. E só adiantando, Kleber, recebi informações da redação, já está sendo feita uma matéria nesse sentido, que é sobre a falta d'água aí em União dos Palmares. A cidade de União dos Palmares vive um sofrimento que não se viu durante a eleição. Quem se lembra do primeiro turno das eleições, a reclamação por água existia, mas diminuiu porque a água começou a chegar. Mas aí depois do segundo turno, até no segundo turno já tinha, né, uma crescente demanda por água, uma falta de água em vários lugares. Recebemos a informação de pessoas ligadas ao SAAI, ao antigo SAAI, né, o antigo responsável pelo abastecimento de água em União dos Palmares, de que o sistema de fato está defasado, mas a imperícia no uso do sistema é que seria o grande responsável pela falta de água em União dos Palmares. Estamos apurando, vamos entrar em contato inclusive com a Verde Ambiental, agora responsável pela captação e distribuição da água em União dos Palmares, para saber o que está sendo feito. O que está sendo feito para que haja um investimento num novo sistema de distribuição de água, e se o sistema atual, defasado, reconhecidamente defasado, mas se ele está sendo usado em sua plenitude, porque pessoas ligadas ao SAAI, ex-funcionários e funcionários do SAAI, afirmam que a imperícia no uso do sistema é que é o grande responsável pelo desabastecimento ou pela dificuldade no abastecimento de água em União dos Palmares. Essa matéria está sendo apurada pela redação do portal Alagoano. Em breve estará no novo site, né, o site oalagoano.com.br de Cara Nova. Inclusive, hoje na redação teve festa, viu? O jornalista Ricardo Gomes, aniversário do nosso redator
Gustavo Lopes, fazendo hoje mais um ano de vida. Nossos parabéns para ele aqui ao vivo, né, o Ricardo? Mas aproveitaram que eu estou isolado para levar vários itens aí, guloseimas, eu vi aí e fiquei aqui, ó, só de água na boca, hein? Parabéns pro Gustavo, né, Ricardo? Gustavo, parabéns aqui de todos que fazem parte do Alagoano. Parabéns pelo bom trabalho que vem realizando na redação e contamos com você. Um abraço, Ricardo Gomes, obrigado pela sua participação. Muito bem, conversamos com o jornalista Ricardo Gomes, né? Ele que participou conosco